palavra, minha amada. A paz do Senhor Jesus a todos. Contente de estar aqui, trouxe uma meditação profunda em cima da mentira e da verdade, para que a gente possa refletir um pouco mais sobre aquilo que faz a diferença, não só na maneira que a gente vive a nossa vida, mas que a gente também possa transmitir para os outros aquilo que o céu está querendo nos ensinar, né? Então, eu vou ler alguns versículos, que só na leitura eu acho que a gente vai começar a perceber o que o Espírito Santo quer falar para cada um de nós, para que nós possamos expandir naquilo que Deus tem de melhor para cada uma de nós, para cada um de nós. E depois eu vou desenrolar aquilo que veio ao meu coração como uma mensagem para todos nós, sobre a forma que nós permitimos que Deus conduza as nossas vidas sem que a gente breque o nosso caminhar por conta do medo e de tudo aquilo que quer nos bloquear. Bom, eu vou ler Filipenses 2:2, duas versões. Uma fala assim: completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Na outra versão: completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Então, aqui Deus está nos convidando para que, por conta da alegria que Ele quer nos conceder, que Ele venha nos conduzir a um jeito único de pensar. Imagina a gente concordar em tudo, essa unidade com o Espírito Santo e unidade no corpo. O mesmo amor, que a gente entenda o amor, que a gente pratique o amor da mesma maneira, porque somos filhos da mesma instrução, e preparados no nível no qual Deus já tenha nos elevado, para que nós possamos concordar com Ele e trazer a unidade do corpo para esse nível. Um só espírito e uma só atitude, né? Ou, falando aqui, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa, né? Então, é legal quando a gente pensa assim, pensar a mesma coisa. Então, eu estou pensando algo e você concorda, mas não porque eu estou querendo te ensinar e vice-versa, nem porque nós estamos querendo disputar opinião, prevalecer, não, mas porque nós estamos contemplando que Deus nos fez para sermos únicos com Ele, em unidade com Ele, um só corpo ligados na cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, hoje tenho certeza que Deus vai trabalhar para que nós possamos nos elevar na nossa maneira de pensar, para que a nossa maneira de pensar seja a maneira dele pensar, porque tudo começa na crença. O mundo faz a gente crer errado, porque o falso mestre quer a atenção. Quando a gente dá atenção para o falso mestre, a gente se alimenta daquilo, por mais que a gente não concorde, aquilo entra de alguma maneira, entristece, e Deus está falando da alegria. Daí vou ler mais alguns versículos que parecem diferentes desse, mas não é, porque a gente está falando sobre um só modo de pensar, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre a mentira. Então, eu separei só alguns versículos. Fala assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então, é muito engraçado, porque se o corpo faz com que você faça parte, né, por ser membro daquele corpo, o que acontece no corpo te afeta e vice-versa, né? Então, é importante que, quando você fala a verdade para o seu próximo, você está falando a verdade para você também, porque é o que está sendo plantado naquele ambiente, né? E falar a verdade, a gente só fala a verdade quando a gente já tem um pensamento que está sendo alimentado pela verdade, quando a gente só pensa, quando a gente somente pensa a verdade, né? Tudo que a gente está conversando aqui já é meio óbvio para a gente, mas o Espírito Santo está só querendo nos lembrar para que nós possamos ter o foco nisso agora e não em qualquer distração que venha querer nos encher de mentiras, porque não é tempo mais de mentiras. As pessoas estão dormindo e quem é acordado tem que despertar o outro, né, para que nós possamos fazer crescer o corpo. Então, fala assim: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Então, claro que para falar a verdade, a gente tem que conhecer a verdade, no entanto, mesmo conhecendo a verdade, às vezes a gente pode negar a verdade, com medo que a verdade vai causar algum tipo de desconforto num ambiente que esse desconforto ele venha nos abalar de alguma maneira. Não, isso é trair Jesus. Quem pratica fraude não habitará
no meu santuário, o mentiroso não permanecerá na minha presença. Então, muitas pessoas falam assim, puxa, elas mentem, e falam assim, estou sentindo a presença de Deus. Vigia, né? Porque Deus está presente na verdade. Então, nós precisamos primeiro olhar no espelho e saber como nós estamos, porque assim a gente tem discernimento para saber se estamos no lugar certo, que foi como a pastora Rita cantou, quem permanece. A gente precisa ser luz onde a gente vai para acordar aqueles que estão na escuridão. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a verdade. Imagina, amar a mentira, desculpa. Então, amar a mentira, isso é muito perigoso, porque quem ama a mentira acha que a mentira é uma ferramenta para conseguir algo. O que a pessoa pode conseguir com uma mentira que preste, né? O remanescente de Israel não cometerá injustiças. Eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Eles se alimentarão e descansarão sem que ninguém os amedronte. Então, imagina, se a gente fala assim às vezes, puxa, mas a verdade vai me causar medo, porque eu vou confrontar pessoas que estão na mentira. Não, medo a gente tem que ter de Deus, não das pessoas que ficam bravas porque a gente está falando a verdade, né? Estamos vivendo a verdade, propagando a verdade e tal. E a verdade, quando a gente está de fato ligados na verdade, ela tem um propósito de salvar, né? E não de você atacar o outro. Então, não é se for sincero e verdadeiro e acaba com o grupo, não é assim. Então, quando a gente fala assim, não se achará engano em suas bocas, isso é extremamente importante, porque quando a gente fala sobre o engano, se nós estamos enganando, nós estamos enganados, né? Então, o engano e a mentira são irmãos gêmeos, né? Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros, Levítico 19:11. Bom, então, agora que a gente já apresentou um pouquinho da palavra, eu vou trazer uma meditação em cima dessa palavra, que é a minha linguagem, e eu vou compartilhar com vocês, que talvez, né, quando a gente escutar algo, uma linguagem diferente, pode acrescentar a nossa, né? Bom, eu acho assim, tá? Eu creio desta maneira, que é muito importante que a gente confesse a Deus o que e por que nós queremos dar e receber com alegria e liberdade. Olha que legal como a gente está falando ao fundo do nosso coração. A gente está falando com algo que está lá na base do nosso coração, que é o que a gente quer, o querer. É muito profundo. O que você quer vai dirigir a sua vida, o que você deseja. Porque tudo que você faz é para que aquilo que você quer aconteça. Então, o querer é muito perigoso, porque se você não deixa Deus sondar o seu coração, examinar as suas intenções, muitas vezes você está o quê? Na mentira. Porque você quer algo que Deus não quer que você queira. Então, não provém dele, que é a verdade, o caminho, a verdade e a vida, né? Então, assim, quando a gente fala confessar a Deus o que e por que você quer dar e receber, você pode acrescentar dar a quem e receber de quem com alegria e liberdade. Porque às vezes você quer um abraço, mas você recebe de uma pessoa e fala não é o suficiente. Continuo na necessidade de receber um abraço, porque você quer um abraço do seu pai, do seu irmão, de alguém que parece que falta com você, né? Então, na verdade, é muito importante, e mais para frente eu vou falar sobre uma lista de quereres, 20 itens, bem rapidamente, para inspirar a gente na consciência daquilo que a gente quer, né? Então, fala assim, e também é importante que a gente peça a Deus que ele alinhe conscientemente, que muitas vezes a gente fala assim, Senhor, faz a tua vontade e sai andando. Não, ele quer que você participe da revelação daquilo que é a vontade dele, na medida do possível, porque a cada segundo das nossas vidas, ele quer que a vontade dele prevaleça. E a gente não consegue ter consciência a cada segundo da vida que nós estamos fazendo aquilo que Deus quer. A gente ora e confia que ele vai interferir. No entanto, tem coisas que ele quer que nós participemos, tanto que ele deixou a palavra dele, para que a nossa consciência se desperte, né? Então, é importante que peçamos a Deus que ele alinhe conscientemente todo o nosso querer com o querer dele, né? Então, a gente fala, Senhor, eu quero confessar ao Senhor que eu gostaria de me ocupar como? Dando X e recebendo X, com alegria e com liberdade. E com verdade, óbvio, né? Porque nós estamos falando aqui sobre a verdade. E que nós venhamos clamar por apoio. Então, assim, Deus nos conta qual é a vontade dele, o querer dele. A gente concorda, a gente quer, então a gente clama, a gente se esforça, a gente persiste, né? Mas para tudo isso a gente precisa do apoio. E o apoio quem envia é Deus, né? Agora, assim, diante do apoio, é muito importante, porque às vezes você quer algo que Deus quer que você queira. Você tem a razão certa para querer aquilo, você busca de maneira correta, você recebe o apoio e você fica feliz. No entanto, diante do apoio, Deus quer que nós façamos duas coisas, que a gente venha celebrar
e retribuir. Como retribuir? Desejando mesmo aos outros, incentivando, né? Desejando que, de fato, as pessoas estejam no caminho certo também. Ao invés de, olha o perigo, a gente recebe um apoio para que nós possamos viver a vontade de Deus. Perfeito. Acontece que, inconscientemente, a gente começa a ser perseguidos e a gente começa a sentir medo da perseguição e a gente se fecha. Então, você está lá feliz da vida, começa a ser perseguido por pessoas que começam a falar besteira, te observar, te invejar, seja lá o que for, né? Você se sente perseguido, você se fecha. Então, você bloqueia o fluxo, né, do querer de Deus. Você se desmerece achando que você não é grande o suficiente para aquilo, que você não é capaz, que você não merece e tal, daí você se sabota, você abre mão daquilo que Deus te deu. Ou você empina o nariz e rebaixa os outros. Ah, eu tenho porque eu sou melhor. Né? O outro, daí você começa a rebaixar as pessoas, também não é bom. Ou trazer mérito para si. Eu tenho porque eu sou bom. Não porque Deus é bom, né? Então, a gente precisa vigiar nisso. O que a gente quer falar para Deus? Senhor, eu quero dar e receber isso desta pessoa e a esta pessoa. Por esta razão, com verdade, com liberdade, com alegria. Mas, apesar de estar confessando ao Senhor o meu plano, te apresentando o meu plano, sendo sincero ou sincera contigo, em relação ao que quero, na base do meu coração, que foi sondado pelo Senhor e que o Senhor permitiu que eu participasse, que eu refletisse, que eu meditasse, que eu olhasse para dentro, eu preciso que o Senhor alinhe o querer com o meu, e que o Senhor envie o teu apoio, e que eu, recebendo o apoio, venha celebrar e retribuir. Acabou. Daí fala assim, é importante também que a gente peça para o Senhor nos proteger do desapoio. Por quê? O desapoio é como se fosse uma faca para traumatizar. Então, se você está no querer de Deus e você começa a ser punido, cada um é punido de uma forma. Esse é o seu trauma, que causa mal-estar. O trauma é o mal-estar, né? Aquilo que causa o trauma é a atitude do desapoio contra a vontade de Deus, plano de Deus e tal, querer. Bom, isso faz com que a gente comece a nos sentir o quê? Puxa, toda vez que alguém vem competir comigo, toda vez que alguém vem me desafiar, vem duvidar, vem debochar, vem me excluir. Então, existem várias formas de punição e é importante você identificar a sua. Como eu me sinto desapoiado? As pessoas começam a fazer o quê para me desviar do apoio, para que a minha atenção não esteja na direção certa, mas que eu seja distraído ou distraída, bloqueado por meio do quê? De pessoas que estão fazendo o quê por meio da mão do inimigo? Estão me caluniando? Estão me debochando? Estão mentindo para mim? Né? O que estão fazendo? Qual é a atitude negativa do outro que mais te dói para você entregar isso para Jesus? Né? E fala para ele como você se sente. Antes eu dava nome a tudo. Ah, me sinto triste, impotente, com raiva. Hoje eu prefiro falar, me sinto mal. Não ficar mais navegando nessas emoções, sabe? Simplesmente isso. Daí, assim, de modo que possamos focar, o foco é importante, no ok porque Deus quer que nós queiramos, no apoio que nós precisamos e a maneira que a gente reage ao apoio. Então, o foco não é no desapoio mais, porque o inimigo ele quer sempre atenção e oportunidade para poder agir mal, para você reagir mal e ele inverter, dizer, olha como você é bagunçado. Não, ele te bagunça, sai andando e você fica com a fama de bagunçado. E a gente parece que não consegue sair desse cativeiro. Por quê? Por causa da falta da opção. Qual é a opção? A opção é a gente focar no que funciona. Mas quando aquilo que funciona parece que não está à sua disposição, você fica preso ao que não funciona. E fica um reclamando para o outro e a gente fica lá se debatendo. Mas Deus quer que nós saibamos o que Ele quer que nós queiramos. Porque tem vitória no querer dEle. Mas a gente precisa estar aliançados com o querer dEle. Bom, daí aqui, deixa eu só dar uma olhada aqui no meu papel, desculpa. Bom, quando a gente fala assim sobre o que a gente quer dar e receber, geralmente a gente pode chamar isso de ocupação, de agenda, né? Porque existe uma agenda que nós gostaríamos de cumprir. Se olhar lá no fundo, como você gostaria de se ocupar? Como você gostaria de se ocupar na vida? E quando você não consegue, você fica nervoso, porque você gostaria de se ocupar assim, e Deus também gostaria que você se ocupasse assim, dando X, recebendo X, por este motivo, com alegria, com liberdade, com verdade. A gente está, assim, simplificando, para a gente ficar só com aquilo que realmente é importante e não ficar nos perdendo nos excessos. Então, convém a gente perguntar para Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça por quem? Inclusive por mim mesmo. Por quê? Como? Com quem? Quando? Onde? E vice-versa. O que não for conforme a tua resposta, não permite, Senhor. Eu quero viver alinhado com a tua vontade.
aquilo que é a vontade de Deus tem valor. E por que tem valor? Porque alegra de fato um ser humano, liberta a gente para que de fato o fruto do Espírito venha desabrochar em nós. Agora sim, valor é uma palavra muito importante nesse contexto também. Porque o que a gente não valoriza, a gente despreza, e a gente se sente mal desprezando algo, mas a gente não entende por que está desprezando algo, é porque você não valoriza. Agora sim, com quem você está aprendendo o que tem valor? Com o mundo, com os falsos mestres ou com Jesus? Porque quando Jesus te ensina o que tem valor de fato, quando você se entristece com algo, a tristeza é diferente, ela gera compaixão, gera um impulso de você querer que aquela pessoa entenda o que é valor, é um outro tipo de posicionamento. Mas, muitas vezes, a gente briga por aquilo que a gente valoriza, que é o que nós queremos, né? Por quê? Porque nós estamos aprendendo com os falsos mestres. Por exemplo, por que eu quero isso? A razão é muito importante. Ah, porque quando eu tenho um emprego maravilhoso, a minha família me trata melhor. Ah, porque quando eu falo sobre viagens, os meus amigos me acham mais interessante e me incluem. Gente, isso não é motivo, não. Então, a gente tem que ter muita sinceridade nos motivos que fazem a gente querer algo e expor isso para Jesus, mesmo que te envergonhe, porque Deus vai tirando tudo aquilo que foi colocado em você pelo mundo da mentira para que ele venha instalar a verdade dele, né? Eu já vou chegar num ponto que a gente vai entender por que isso tem a ver com os versículos. Ou seja, que Deus quer que nós tenhamos um só pensamento e que nós não estejamos vinculados a nenhum tipo de mentira. Aonde está vinculada aonde que está instalada a mentira? A mentira está instalada na base, que é o que você quer e o motivo pelo qual você quer. É confusão pura se você não chega para Jesus e fala, Senhor, o que eu devo querer dar e receber em todas as áreas da minha vida? E não olha para trás para morar no passado. Olha para trás como referência do seu erro, do erro dos outros, porque Deus desfaz todo o passado quando a gente se posiciona corretamente no presente. Esse é um processo de arrependimento, de aperfeiçoamento, sim que Deus faz, porque Ele sabe que nós somos uma bagunça, né, em função das influências, e Ele quer nos reorganizar. Então, o nosso passado serve como referência, porque todo mal que a gente causou, consciente ou inconscientemente, ou vice-versa, Deus sabe como tratar. Ele está preocupado com o nosso presente, mas para isso a gente tem que olhar para o passado e largar. E o que você traz do seu passado? Somente aquilo que combina com a vontade de Deus, né? Bom, daí aqui... Ah, tá. Olha que importante também. Quando você sabe o que você quer e a razão pela qual você quer, tudo que nós cremos, que nós sentimos, falamos e fazemos, tem a ver com o fato de você estar ou não estar apoiado no que você quer. Então, a sua vida ela é baseada na ideia de que você é capaz de ser apoiado ou não, considerando que existem 3 movimentos contra o querer de Deus: o apoio genuíno, o desapoio e o apoio falso, que é a barganha. Eu te apoio, mas você está em dívida comigo. Eu te apoio, mas é porque eu quero algo de você. Eu te apoio, sei lá por quê. Então, nós precisamos chegar para Deus e falar, eu preciso entender o teu querer, eu preciso viver o teu querer com apoio e olhar para o apoio para celebrar e retribuir, e não para me apegar àquilo, como se dissesse, meu Deus, agora eu dependo desse apoio, esse apoio virou meu Deus. Não, Deus enviou, né? Outra coisa importante, quando existe apoio, existe unidade. Quando existe desapoio, não existe unidade. Entre duas coisas, vai falar coisas, que não se apoiam, tem uma separação. Nessa separação, tem o quê? Tudo aquilo que é a diferença entre essas duas coisas. Então, a discordância é porque eu sou de um jeito, você de outro, e tem muitas diferenças entre a gente, né? Isso causa separação, né? No corpo, inclusive. Mas quando a gente fala, Senhor, eu quero querer o que o Senhor quer, eu quero pensar como o Senhor pensa, eu quero amar como o Senhor ama, né? E tal, não sei o quê. Quero falar como o Senhor fala, o que acontece? Existe uma unidade de fato, daí aquelas coisas que a gente fala, legalidades e tal, né? Porque quando tem discordância com Deus, é uma legalidade, porque é concordância com o inimigo. Então, a mentira se instala em todo pensamento que não é o pensamento de Deus. Tudo começa no pensamento, só que o pensamento, se você parar para pensar, o que você está pensando? Você está pensando no que você quer, o motivo pelo qual você quer, o apoio que você precisa, né? Então, de acordo com isso, as suas crenças, os seus sentimentos, as suas falas e as suas ações, elas são todas voltadas para que você venha ou se queixar da falta de apoio ou falar bem do apoio, né? Eu não sei se eu estou sendo clara, porque é uma linguagem muito minha e eu queria passar isso para vocês, né?
Eu até tenho isso tudo escrito, 2 folhas, se alguém precisar também, pode pedir para a pastora Rita, eu envio, né? Também tem a gravação, mas assim, para a gente finalizar, depois eu posso até fazer uma oração em cima disso. Eu vou falar aqui para vocês, bem rapidinho, 20 quereres que são muito básicos. Muitas vezes a gente quer prosperidade achando que se me faltar um pouco, se alguém roubar um pouco, se alguém perseguir um pouco, ainda tenho. Né? Então, às vezes, o motivo pelo qual você quer as coisas, isso vai fazer com que você seja uma pessoa que tenha uma sinceridade que Deus te dá para você acessar o que você carrega dentro de si. Né? O que Eu você... vou lá pegar, tu fica de olho quando eu passar. Então, eu vou passar assim, são 20 quereres muito simples para inspirar vocês na oração, na consciência. Se vocês concordarem, são quereres que eu uso para mim, né? São muito simples. Depois de muito tempo, assim, escrevendo e tal, a gente chega numa conclusão muito simples, porque Deus mostra que a gente não precisa de muito. E o que ele valoriza para te tratar bem é isso. O mundo não exige tudo isso de você para te respeitar, para falar bem de você. Por quê? É uma confusão, só que a gente sai da confusão para que a gente possa ser luz, dar o exemplo. Então, assim, queremos um trabalho que a gente goste. Então, tem muitas pessoas que falam, o trabalho dos seus sonhos e tal. Gente, às vezes você gosta do seu trabalho, tá bom. Não é assim, estou me conformando. Às vezes Deus não te fez para ser um grande empresário, te fez para ter um trabalho, fazer a diferença naquele lugar, receber o amor de uma pessoa que faz você ir para casa mais feliz. Então, a gente tem que chegar a falar para Deus, é o que eu quero. Ele vai mostrar o que ele quer. Daí, ele vai interferir. E a gente não pode ficar com medo de falar o que a gente quer, porque a gente acha que vai se frustrar no desapoio. Não, a gente tem que ter a coragem de falar, Senhor, eu quero querer o que o Senhor quer, eu quero o apoio adequado, e eu quero celebrar e retribuir o apoio. E que o Senhor me desvie de todo o desapoio que vem fazer com que, debaixo de determinadas punições, eu me sinta mal, né, e fique bloqueado e tal. Então, assim, queremos um trabalho que a gente goste, remuneração que a gente precise, cuidar da remuneração direitinho, um corpo saudável e o acesso a quem cuida direitinho do nosso corpo, uma casa segura dentro e fora, né, e de preferência num lugar que nos permite circular com facilidade. Falei dentro e fora, que às vezes tem umas casas lindíssimas em condomínios fechados, vai saber se tem segurança dentro. E às vezes tem casas super simples, em lugares assim, que você não dá nada e dentro tem harmonia, tem a presença de Deus, tem diálogos que Deus aprova. Um carro seguro e condições de mantê-lo, ou não, dependendo do lugar, Europa, Nova York, quem quer carro, meios de transporte seguros e acessíveis, né? Então, assim, por exemplo, hoje teve um acidente em São Paulo que a pastora Rita viu. Então, a gente fala, Senhor, me coloca no meio de transporte seguro. Às vezes você esquece a chave e não entra naquele lugar, porque aquele dia aquele meio de transporte não vai ser seguro, e Deus sabe. E acessíveis, né? Então, tá lotado, tá lá, mas eu não posso entrar. Ah, é muito longe da minha casa, né? Ou para chegar nesse meio de transporte tem que passar por um lugar perigoso. Então, meios de transporte seguros e acessíveis. As coisas que precisamos e bem cuidadinhas. Menos é ruim, mais é ruim. As contas que precisamos, quantas contas a gente tem nem precisa, e pagas com facilidade. Nossos direitos e obrigações legais em ordem. Estar em ambientes seguros. Estar numa igreja que nos ajude a viver a palavra de Deus, compreender, praticar e transferir a palavra de Deus com base no que, por que e como não e sim o Senhor quer que eu faça. A base da palavra de Deus, você vai sublinhando, o Senhor não quer que eu faça, o Senhor quer que eu faça. Por quê? Porque tem essas consequências ou essas consequências. Se você sabe isso, você sabe tudo. O resto é lucro. Fazer os cursos que nos habilitam para estas coisas. Convivência com pessoas que nos apoiam nisso e vice-versa. Proteção contra as pessoas que nos desapoiam nisso, né? Ninguém merece, cada um está numa fase. Às vezes você pode ser a pessoa que está aprendendo a dar apoio ao invés de desapoio nessa direção, porque você quer ver o outro brilhar. Só que, eu já vou falar isso. Correção das pessoas que não desapoiam, que nos desapoiam nisso, né? A correção, a gente pede, Senhor, corrige, né? Assuntos e comportamentos que celebrem e não lamentem a vida. E tudo que atrapalhou isso contra nós, perdoado e restituído. Ou tudo que atrapalhou isso contra outros, perdoado e restituído. Então, se você fala, Senhor, esses são os 20 itens que eu peço que o Senhor trabalhe. Agora, por que as pessoas às vezes não desejam bem para o outro? Porque elas têm medo de ser dominadas. Ah, porque eu estou numa situação pior, então o outro vai me dominar, vai me tratar como menos. Gente, a gente não tem que olhar para o lado, não. A gente tem que olhar para frente. O que o Senhor quer de mim? Quando você está bem posicionado, você só deseja o melhor para o outro. Sabe, mesmo quando você não está, você tem que ter isso no seu coração, porque quando a gente desiste do plano de Deus, a gente está vivendo o plano do inimigo, né? Então, eu creio que as mentiras não podem permanecer na gente, elas estão instaladas no que, por que você quer dar e receber na sua agenda, na sua ocupação, no seu dia a dia, que tipo de apoio você precisa e como você está querendo tratar o apoio, reagir diante do apoio.
É basicamente isso. Se eu puder orar para finalizar, eu espero que tenha feito a diferença. Amada, fica à vontade, minha querida. Eu estou aqui Ok. me deliciando no aprendizado, no ensinamento. Amém. Fique à Fico vontade. feliz. Porque às vezes tem algumas coisas que funcionam para a gente no dia a dia, para a gente superar obstáculos, entender o que Deus quer, e é tão gostoso quando a gente tem a oportunidade de compartilhar e vice-versa. Então, eu Verdade. vou fazer uma oração. É, Ótimo. é muito Ok. bom, né? A gente estar recebendo o maná que vem do alto, né? E assim, todas as tardes nós somos ministrados, porque aqui é uma escola. Nós estamos aqui crescendo na graça e no conhecimento. Esse é o versículo do nosso projeto Tarde com Deus. Crescer na graça e no conhecimento da palavra. 2 Pedro 3,18. Pode orar, minha amada. Perfeito. É a base. Ok. Papai amado e Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus, nós não estamos aqui brincando, Senhor Jesus. Muitas pessoas, muitas vezes, Senhor Jesus, fala, puxa, você é crente, você é crente. A pessoa, quando olha para você e fala assim, eu consigo confiar naquilo que essa pessoa tem para me ensinar. Nós estamos, Senhor Jesus, numa posição privilegiada, porque nós só podemos ensinar o que aprendemos. Então, no mundo sedento da verdade, que o Senhor venha nos ensinar toda a verdade. Gostaria de pedir que o Senhor venha alcançar cada pessoa neste grupo, Senhor Jesus. Cada uma das pessoas que estão aqui, Senhor Jesus, para que nós possamos hoje alinhar o nosso querer com o teu querer com o nosso querer, que o Senhor venha nos ensinar a colocar diante de ti o que queremos e por que queremos dar e receber. O que de fato tem valor para a gente? O que é importante de fato? É difícil chegar nesse pensamento, Senhor Jesus, porque o raciocínio tem que ser, Senhor Jesus, trabalhado pelo Senhor. São tantas bagunças que tem dentro da gente que precisam ser retiradas, porque, Senhor Jesus, o Senhor não é Deus de bagunça. O Senhor vem arrancar fora tudo aquilo que o mentiroso instalou na gente, toda a nossa concordância com a mentira, mas faz com que nós tenhamos concordância com a verdade. Que o Senhor venha nos ensinar aquilo que de fato é verdadeiro. Não permita que nós pensemos mentiras, que nós falemos mentiras, desejemos mentiras, que nós sintamos mentiras, que toda mentira agora caia por terra em nome de Jesus, que ela seja desmantelada em nome de Jesus, que ela seja retirada, como uma cobra sai de um buraco e depois ela é cortada ao meio. Que essas mentiras, Senhor Jesus, elas saiam da gente, para que nós não estejamos atormentados por um ruído que não provém de ti, mas que o Senhor venha instalar a tua verdade em nós, de tal modo que nós saibamos que somos filhos e filhas da verdade. Em nome de Jesus, amém e obrigada. E glória a Deus, né? A mentira, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, né? A mentira é a principal ferramenta, né, do inimigo, do diabo, na missão de conduzir a humanidade ao inferno. Ele a utiliza de forma hábil, porque, né? E conveniente, eficaz, porque ela é sua criação. Ela é a sua criação. Ao contrário do nosso Deus, que é tremendo e o Todo-Poderoso, só há uma coisa que ele é impossível fazer, né? Que o inimigo é mentir, não é? Então, que nessa tarde nós venhamos a nos posicionar, né? Estar atento para que nós não venhamos a cair no laço do inimigo, né? Com mentiras, com enganos, porque ele vem com um sapatinho, né? Aquele sapatinho, né? Macio, pisando, né? E se a gente não estar atento, né? Os olhos assim atento e firme nas promessas do Senhor, a gente é capaz de cair no laço do inimigo, né? Com mentiras, com enganos. Que nós venhamos ter atenção. Amém? Pastora Edna, a senhora quer falar alguma coisa, minha amada?